Super Andrei Reis comigo aqui no estúdio do JL com as informações do futebol na cultura. Aqui sim tem emoção. Vamos falar o seguinte, senhor Andrei Reis, começando pelo Corinthians, que não ajudou o Santos, deixou o Santos se lascar, falou, o Santos perder, ganhar, não tô nem aí, foi lá e perdeu pro Fortaleza 2-1. Primeiramente, boa tarde, Thiago. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Jornal Litoral. Não ajudou porque estava com o time reserva, né? O Corinthians veio praticamente com os meninos para jogar em Fortaleza. O Fortaleza que também precisava muito desse resultado. A cabeça do Corinthians está lá na Copa do Brasil, né? O próprio Dorival também já deixou isso bem claro. Falou que o pensamento também já é na próxima temporada, impossíveis reforços. Então o Campeonato Brasileiro já acabou para o Corinthians, tem mais um jogo contra o Juventude, é bem verdade, mas a cabeça tá no jogo contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Foi um 2-1, Fortaleza foi melhor, o Corinthians até achou um gol no segundo tempo, mas bem joguinho de final de ano, né? De final de festa ali. Maravilha. Já o São Paulo, que eu estava com medo, fez jus jogar na Vila Belmiro e venceu muito bem o Internacional de Porto Alegre. Venceu, ajudou muito o Santos, né? Um resultado que praticamente, não vamos falar que decreta para não dar azar, mas que dá uma larga vantagem para o Santos ficar tranquilo na última rodada contra o Cruzeiro. O São Paulo foi muito bem, precisava do resultado para dar uma resposta para o torcedor depois do 6-0 e também para se colocar mais perto de uma vaga na Libertadores. São Paulo venceu, foi muito superior ao Inter, achou 2 gols no primeiro tempo, o Inter com muita dificuldade na marcação, sofreu demais contra o ataque do São Paulo reserva, não à toa tá brigando contra o rebaixamento, e o São Paulo agora fica em oitavo, tá mais tranquilo também para essa vaga na Libertadores, né? Vai depender de Fluminense e de Cruzeiro conseguirem chegar à final, mas o São Paulo tá bem mais tranquilo agora. A gente vai seguir uma sequência de 3-3-3-3, foi 3-0 no São Paulo, agora vamos para Palmeiras 3-0 no Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Outro time que precisava dar resposta para o seu torcedor, né? O Palmeiras perde a final da Libertadores de uma forma bem, não vou falar constrangedora porque não foi uma goleada, mas abdicou de jogar. O time do Abel Ferreira não conseguiu jogar bola no Peru, foi muito mal contra o Flamengo, podia estar brigando pelo Brasileiro, podia ter brigado melhor pela Copa Libertadores, fez o resultado até para caso o Flamengo empatasse no Rio, continuasse essa briga pelo título. Palmeiras, novamente, também foi muito bem contra um Atlético que também já não liga mais para o Campeonato Brasileiro, né? O Atlético abandonou o Campeonato Brasileiro, é uma temporada frustrante para os alvinegros de Minas, e o Palmeiras se mantém na segunda colocação e, quem sabe, dá uma luz no fim do túnel para o próximo ano para o torcedor. Muito bem, agora vamos falar do Santos Futebol Clube, que foi bem, venceu 3-0 o Juventude, já rebaixado, mas respiramos. Vai lá, Andrei. Foi um primeiro tempo para o torcedor ficar nervoso, né? O Santos não sofreu, mas também teve dificuldade de criar. Passou uma imagem de um time que estava nervoso, que tomou um gol, inclusive. Tomou um gol que foi anulado, estava impedido. Deixou o torcedor bem nervoso, mas o que deu para sentir era que o time no primeiro tempo estava bem ansioso, né? Porque é um jogo decisivo, é um jogo que o Santos precisava ganhar, até para se distanciar dos rivais. O empate deixaria o Santos fora da zona de rebaixamento, mas não deixaria o Santos tão próximo de se livrar, né? E aí, show dele, né? O Neymar com essa camisa azul tem muita história, né? E fez 3 ontem, fez o primeiro num bom passe do Guilherme. O Guilherme deu aquele passe de primeiro, o Neymar já chegou fazendo, e foram 3 gols num curto espaço de tempo, né? E o torcedor esperava o Neymar jogando, esperava o Neymar sendo decisivo, não foi o ano inteiro, na reta final assumiu essa responsabilidade, colocou a capa de herói e decidiu resolver. E a gente trouxe até os números dele nesses últimos 3 jogos contra o Mirassol, Sport e Juventude. O Neymar marcou 5 gols, deu uma assistência. Acho que com exceção do jogo contra o Mirassol, que ele comete o pênalti, o torcedor ficou um pouquinho na bronca. Nos outros ele foi completamente decisivo, foi o cara que mais influenciou no jogo. Contra o Sport foi um gol e uma assistência, ontem foram 3 gols. É número de um jogador do calibre do Neymar, né? São números que se esperavam dele desde o início da temporada. É claro, sofreu muito com lesões, mas faz com que o Ancelotti precise abrir o olho para ele agora, né? Porque vai ser cobrado. Se o Neymar continuar tendo esse desempenho que tem como jogador a carreira inteira, vai ser difícil não levar para a Copa do Mundo. Ele vai passar por cirurgia, parece, no começo do ano que vem, é isso? Estão avaliando ainda a possibilidade de talvez fazer a cirurgia só depois da Copa, porque se o Neymar operar agora em dezembro, ele vai precisar pelo menos de 1 mês e meio, 2 meses para recuperar, e a temporada começa já em janeiro, e talvez atrase um pouco essa recuperação e perca esse tempo para a Copa, né? Eu acho que o Neymar já quer estar 100% demonstrando fisicamente que está bem, demonstrando em campo que está bem, e talvez essa pausa atrapalhe.
Então é uma decisão que vai ser tomada pós final de campeonato. Esses últimos anos ele tá usando uma proteção, parece parece um Robocop. Não, e ontem pós-jogo o Neymar tava com um gelo na coxa e outro no joelho, pra gente ver a situação, ele tá com muitas dores, falou ontem também, falou sobre renovação, foi perguntado pela detentora dos direitos. Foi a Amazon Prime. Foi perguntado pelo André Hernan, e ele falou que a prioridade dele de renovação é o Santos. Santos em primeiro lugar, mas também não cravou que fica. Acho que vai depender muito desse desempenho contra o Cruzeiro e se o Santos fica na Série A. Acredito que se o Santos ficar na Série A, o Neymar tende a ficar no Santos. É isso, o torcedor do Santos agora respira um pouquinho mais aliviado depois dos 3-0 contra o Juventude e os resultados que colaboraram, né? A rodada toda colaborou com o Santos, menos o Corinthians, que foi lá e pisou em outras coisas. Eu ia falar com palavrão, que não pode falar palavrão. Pisou na batata, vamos dizer assim. A casca de banana. Casca de banana, tomou um tombaço, deixou para Fortaleza vencer. É bom lembrar, Thiago, que agora o Santos não está livre do rebaixamento, precisa de um empate. O empate garante o Santos na Série B. Na Série A. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Garante o Santos na Série A porque o Internacional tem a mesma quantidade de pontos, mas o saldo, se o Internacional ganhar, vai ter a mesma quantidade de pontos, mas o saldo é muito distante. O Vitória também tem um saldo muito distante do Santos. Então o empate garante o Santos na Série A no próximo ano. Muito bem, a gente não pode deixar de falar do Flamengo, mais uma vez campeão. 9 vezes, né? 9 vezes campeão brasileiro. Temos o gol aí da partida. Samuel Lino. Chegou na temporada, foi contestado, mas fez o gol do título. 9º título do Flamengo, esse Flamengo que parece imparável, né? Tanto em termos sul-americanos quanto nacionais, é um time muito bem montado, é um time que tem muito dinheiro investido e vai continuar nos próximos anos brigando por Campeonato Brasileiro, por Libertadores, quem sabe por um Mundial aí, do Super Mundial, um brasileiro ganhar o Super Mundial, seria demais. Tem o Intercontinental agora, na quarta-feira, agora tem o Intercontinental contra o Cruz Azul, passando, pega o PSG na final. Maravilha. Andrei, vamos nessa? Vamos. Agradeço a sua participação. Pessoal, beijos. Beijos. Tchau, tchau.